No oferecimento Serbrais. Sofisticação aos seus pés. Olá, sou Suzana Clark Fiuza, bem-vinda a mais um Oba Obra. E no programa de hoje eu vou tirar as suas dúvidas que vocês mandaram no Instagram sobre arquitetura e ambientação. E a gente vai falar sobre novidades desse mercado que está a mil. E a gente vai acompanhar a obra do apartamento no Meireles. A gente já pode ver que está ficando muito parecido com a proposta, com tudo que vocês viram na imagem. E no Papo de Arquiteto de hoje a gente vai falar sobre organização. Como é importante, como dá essa sensação tão boa de bem-estar com a lei de Organiza. Fique com a gente. Estou aqui nesse local lindo, aconchegante, maravilhoso que eu amo, com a minha amiga Denise, na Ouvidor Tecidos. Gente, eu sou fãzona desse espaço, desse local e tudo que ele representa. Eu acho que para a nossa cidade, porque é um ícone. A loja Ouvidor Tecidos, para mim, ela une tudo que eu preciso para os meus projetos, sempre. Eu estou falando isso de todo coração e ela sabe disso. Do A ao Z. Para mim, essa loja cobre tudo, porque eles trabalham com tecidos nacionais, importados, então eu adoro. E hoje a gente vai conversar sobre a Entreposto com a Denise, que ela sabe simplesmente tudo. Eu adoro vir para cá aprender um pouquinho mais com ela, porque ela respira, né? Tecido, design, tudo que envolve. Então, a Entreposto lançou uma coleção nova e eu quero saber dela todas as novidades aí dessa coleção. Essa coleção, ela foi inspirada no Marrocos, né? A Entreposto, ela é uma editora, ela viaja o mundo buscando o desenvolvimento das suas estampas. Ela é muito conhecida pelas estampas. E essa estampa é a coleção Majorelle, que foi desenvolvida nessa viagem do Marrocos. Diante de todo esse momento que nós estamos vivendo, né? Mais interno, mais dentro de casa, eles resolveram fazer a coleção Majorelle trazendo essa alegria do azul, com do verde maravilhoso, um ponto de amarelo, né? É a cor do céu, a cor das plantas, a cor do sol. E traz, eu acho que esse aconchego que a gente tanto precisa. Entreposto é basicamente isso. É aconchego, é acolhimento, né? É conforto. Nada da Entreposto deixa de remeter isso. Sim, né? E Denise, uma coisa que eu fico assim, impressionada, porque não tem uma estampa que não seja lindíssima. Então, para mim, eu acho, estampa é uma coisa difícil, né? O liso não tem muito erro, é uma textura e tal, mas a estampa, eles conseguem com um primor enorme trazer exatamente a vontade de pular nessa cama e exatamente. Ficar aí. E o que é a estampa da Entreposto? Ela é toda coordenada, a coleção. Essa coleção são 24 estampas que todas se coordenam entre si. Com um colorido que se une. E também se coordena com coleções anteriores. Então, o cliente já tem alguma coisa na casa dele, ele vai complementando. Sim. Isso é uma capa de duvet, né? Que também é conhecida como capa de edredom. Então, isso aqui ele troca semanalmente. É muito prático. E dá um estilo para a cama, um estilo para a casa que ele quer naquele dia. Sim. Né? Quer uma casa mais alegre. Né? Isso, e o que é interessante, né? Porque eu acho que um tecido diferente, ele renova totalmente. Então, você já tem como você falou, você já tem o edredom. Então, você troca de capa, do jeito que você quiser, você já une. Você pode fazer uma capa, vem a capa com essa estampa. Você pode fazer frente e verso. Então, a coleção é muito diversa nesse sentido. Isso aqui, ó, uma estampa que coordena super bem, né? Você pode revestir a parede com uma estampa dessa. Fica lindíssimo, né? Fica um quadro, né? Fica Exatamente. quase que um papel de parede dando uma textura diferente. E o que eu acho assim mais interessante é a ideia de juntar estampas diferentes, mas com cores que são harmônicas. Isso. Então ficam lindíssimos. E às vezes até você estofar uma poltrona
né? Você tem uma poltrona de leitura, uma poltrona fofa e tudo. Então, com um tecido desse diferente, você muda totalmente a cara do seu quarto, da sua sala, que eu acho que é isso que as pessoas, eu tenho visto que cada vez mais elas necessitam. Toda a base de tecido da Entreposto, Suzana, é de tecido natural. Então, ele não trabalha com fibra sintética. O que gera isso? Um extremo conforto quando você está usando o tecido. Seja num sofá, seja num edredom, seja numa poltrona, né? Então, você sente o conforto não só pelo aspecto do móvel, aquela coisa fofa e gostosa, mas pelo toque do tecido. Pelo toque, o sentir, né? A base do tecido sempre é natural e é muito bem estonado, né? E assim, o que eu acho interessante é esse cuidado que eles têm também com outras coleções, né? Eu queria mostrar, Denise, esse verde com branco, que eu fiquei simplesmente apaixonada por ele. E como ele dá exatamente o que você falou, é alegria. Então, tem coisas que a gente não consegue explicar, a gente tem o sentimento. Exatamente. Né? Então, isso é que eu acho que a Entreposto consegue trazer. É com uma riqueza muito grande, né, de detalhes e tudo, mas trazer essa alegria da estampa. E a gente mora num país que é mais tropical, principalmente aqui no Ceará, que é sol o ano inteiro. Então, eu acho que a gente ousa pouco, muitas vezes. E às vezes até eu sinto dificuldade até em apartamento de praia. Porque imagina você ter uma reposteira, você tem uma peseira, você tem almofadões com isso e tudo. Então ele traz uma alegria e até quebra totalmente, muitas vezes, uma seriedade do apartamento da cidade. Faz essa transição, né? Eu mudei de espaço, eu estou em outro local. Exatamente. Essa coleção, a Entreposto também lançou a linha Taste, que é a linha de louça, né? Com a mesma estampa. Eu quero ver. Me mostra. É isso aqui. Olha que lindo. Ai, que perfeito. Então, que lindo. Você pode fazer todo coordenado, né? De edredom, almofadas, a louça, né? Cortina. É lindo demais. Um em cima do outro, ele já... Isso eu acho fantástico. Tem bowls, tem jarros, tem boleiras, tem xícaras, tem muita coisa. E uma coisa que é interessante, Denise, é que cada vez mais a gente tem visto que não precisa e nem deve ser tudo igual. Então, antigamente era aquela coisa mais rígida, todos os pratos iguais. Então, um tipo de estampa desse, você usa uma num prato pequeno, de repente outra num prato grande, então você consegue... Você coloca um prato amarelo de fundo aqui, uma louça azul que você já tem, já dá um charme. É esse aconchego que a estampa vai trazendo, né? Isso. E eu acho que é isso que a gente tem visto de uma forma mais forte ultimamente, né? É a gente ter a nossa casa como um lar, não é só para dormir, não é só para estar de passagem, mas a nossa vida, é o tempo que a gente está, que a gente consegue ser nós mesmos, sem máscaras, sem nada, e ter a melhor forma possível, tanto de estar em família quanto de receber. Então, acho que eles entenderam isso numa fase dessa que a gente precisa. É muito gostoso você acordar, tomar um café da manhã numa louça bonita. Né? Agora, essa aqui realmente não dá vontade de trabalhar. Aqui eu vou ficar. E esse edredom fofão, esse aspecto aí que essa cama traz a gente tem uma grande vantagem de ter a trousseau junto. Sim, né? a de baixo é trousseau. De baixo é trousseau. Certo. Né? E aqui está todo coordenado com Entreposto. Então, você não precisa ter uma linha exclusiva só. Você vai mesclando as coisas que você já tem com a linha da Entreposto. E ele dá exatamente essa diferença, que a trousseau já é mais lisa, mais branco, exatamente. Então, essa brincadeira aí de colorido é o que faz a diferença, é o que faz esse espaço aí ficar realmente fantástico. E a gente vê assim que é um destaque muito grande, né? Não só nacionalmente a Entreposto, mas aqui na loja, na Ouvidor Tecidos, né? Cada vez mais vocês têm investido e mostrado, lembro de várias reuniões
e mostrando as novidades. Às vezes vocês trazem o pessoal de lá. A fábrica, o ponto deles é em São Paulo, né? É em né? São Paulo, é no Jardim Europa. Hoje, a Entreposto é uma das principais marcas nacionais, né? Que tem se desenvolvido muito, bem próximo de um mercado mais internacional, vamos dizer assim. Então, ela atingiu um nível de qualidade e de exclusividade mesmo de uma marca internacional, né? Bom demais, sendo nacional. Muito lindo. A linha de cortinas, tudo isso, a gente também tem a parte toda de cortina, né? Que eu acho que é interessante também, você fazer os coordenados. E como os detalhes e tudo. E uma coisa que eu acho interessante é que muitas vezes as pessoas têm medo de cansar da estampa, mas eu acho que depende muito da utilização. Então, a gente colocar uma reposteira, é um pouco tecido, é um detalhe. Com alguns anos, de repente, se cansa a troca, né? Então, eu acho que sabendo usar e sabendo coordenar dessa forma, eu acho que toda pessoa tem aquela cor do seu coração, né? Assim, qual é a cor, a minha cor, né? Isso. E se a gente consegue captar essa cor durante um atendimento, durante um projeto, o cliente não se cansa, o cliente vibra, né? Então, assim, ele fica satisfeito com isso. E eu acho interessante ver, você deve ver isso aqui diariamente, mas o brilho dos olhos dos clientes, quando a gente monta, quando a gente pega a mesa lá e abre, e a gente já vai colocando esse aqui a coxa, esse aqui, aí pega o tecido e enrola para poder mostrar que esse aqui vai ser o rolo, esse aqui vai a almofada. É um brilho mesmo nos olhos, porque eu acho que eles vão vendo realmente a finalização de perto, sentindo como é que vai ficar. E isso aqui é a cerejinha do bolo. É o que a gente... Eu costumo dizer que enquanto o cliente não faz assim, é isso. Enquanto é igual uma criança que chega num lugar assim e se desperta, enquanto a gente não pega isso do cliente, né, não percebe isso, ainda não chegou. Ainda não chegou. Até chegar esse brilho para a gente dizer, pronto, é isso aqui. E você sempre está fazendo isso em todos os projetos que eu trago, e de um decorado a um apartamento bem grande. Eu acho que todos a gente consegue fazer de uma forma para ter esse detalhe. Há pouco tempo a gente fez um que foi maravilhoso, um estúdio, né, que é urbano, bem pequenininho, e ele ficou lindo. Então a gente tem que saber, como profissional, usar da forma adequada, o orçamento ajustado com o tecido que a gente vai colocar, com tudo. Mas o final tem que ter aquele uau. Eu acho esse é o objetivo do meu trabalho. Exatamente. Né? Bom demais. Obrigada. Difícil arrancar você para cá, viu? Foi difícil, mas eu consegui trazer essa pessoa especialíssima e que sabe muito. E que eu adoro, que eu puxo ela aqui para mim, para ela poder ajudar nos projetos, na finalização. Obrigada também. Bom demais. Obrigada. Gente, obrigada para vocês. Eu aguardo no próximo bloco. Até mais. Olá, bem-vindos a mais um bloco Pergunte à Suzana. E a gente tem aqui várias dúvidas de você, dos otimistas queridos que nos assistem, que estão aqui com a gente. E eu quero responder a sua pergunta em específico. Então manda para o meu Instagram, Suzana Clark Fiuza, que eu vou estar aqui respondendo. Vamos à primeira pergunta de hoje, vamos lá. Qual o mais difícil, na sua opinião, projetar um apartamento muito grande ou muito pequeno? Esse aqui está querendo saber, assim, da minha visão, né, como arquiteta, e é muito interessante porque os dois extremos são difíceis. É um muito pequeno, a gente precisa pensar bastante, a gente precisa aproveitar cada centímetro do espaço e a gente tem que entender o tipo de utilização daquele imóvel para poder chegar o mais perto possível das necessidades do cliente. Se o apartamento é pequeno demais, não vai caber tudo, né? A gente tem que priorizar algumas coisas, a gente precisa passar para o cliente para ele visualizar junto com a gente, para ele entender o que é que cabe, o que é que não cabe, para a gente estar conectado em um com o outro, para a gente ir sempre no mesmo rumo. Então, muitas conversas, muito importante saber tudo que ele possui,
essa parte de closet, né? Os armários geralmente são algo assim, é um desafio muito grande, porque realmente a gente precisa colocar muitas vezes edredons e colchas embaixo da cama, porque existem camas, né, que sobem e descem, a gente transforma o espaço em baú. A gente precisa utilizar armários, mesmo que até o teto, que o acesso não seja tão bom, mas que a gente possa estar guardando aí coisas que não são usadas no dia a dia. E flexibilidade, né? São mesas de centro que também cabem coisas dentro, gavetas aonde a gente pode colocar. Então, um apartamento pequeno, ele tem que ser muito aproveitado, tá certo? Mas eu adoro, gosto demais de fazer isso. Há pouco tempo a gente fez uns de 30 e poucos metros quadrados. Eles são chamados hoje em dia de estúdios. E é uma grande tendência que a gente tem visto de solteiros, de pessoas que não precisam realmente de um espaço grande, né? Moram sozinhos, às vezes vão para uma cidade para fazer uma faculdade, fazer uma pós e não precisa de um apartamento grande. Então é bem interessante esse tipo de utilização. Apartamento grande demais também é difícil, assim, porque a ideia é, não, mas grande é ótimo, ele cabe tudo, mas ele precisa também ser muito pensado, né? Muitas vezes a gente vê grandes apartamentos e grandes casas que se colocam tanta coisa dentro que ele se torna pequeno, que ele se torna ruim de utilizar, que as circulações não são adequadas. Por outro lado, se a gente colocar pouco demais, fica solto, né? Fica perdido, como a gente costuma dizer. Então, a gente precisa mesclar isso. Eu acho que espaços, com certeza, se a gente tem, a gente precisa ter boas circulações, né? Ter sempre o cuidado de, por ser grande, não estarmos colocando coisas demais e se tornar ruim. De se locomover dentro do espaço e tudo. Então, é claro que é mais confortável a gente fazer espaços grandes, né? Mas também é importante, da mesma forma, a conversa com o cliente, o que ele gosta. Não adianta a gente ter vários ambientes de estar, por exemplo, numa sala e o cliente não vai utilizar nenhum deles. É sempre conversado que a casa ele tem que servir primeiro a família, a quem mora dentro da casa. Então é muito interessante que não fiquem ambientes enormes, cheios de espaços para receber, mas que de repente não tenham cantos agradáveis e bons para a própria família, para um jogo, muitas vezes um estar íntimo, aquele canto da bagunça, que o filho pode trazer os amigos e comer pipoca e sujar. Então, nos apartamentos grandes, a gente pode ter mais flexibilidades, mas sempre pensando primeiro no uso da família. Então, eu gosto de fazer os dois. Muitas vezes a pessoa tem uma tendência, mas já tem muito tempo de mercado, pega muitos projetos grandes. Eu tenho o mesmo gosto de fazer esses estúdios de 30 e poucos metros e de pegar de 500, 600 metros quadrados. Então, é bom, é um desafio e o que é bom é estar atendendo às necessidades do cliente da melhor forma possível, encantando. E o melhor é a gente ver aquele uso depois de uns anos e é muito bom ver que o objetivo foi alcançado. Vamos à próxima pergunta. Qual tipo de cortina consegue deixar o quarto bem escuro? Hoje em dia a gente tem muitas opções de cortinas e persianas, né? Bem mais persiana. A gente chama persiana aquele produto que a gente encontra em lojas e tudo. São persianas de alumínio, persianas de madeira, persianas de tecido, mais tipo lonas, né, de blackouts, e a gente chama muito de cortina de tecido. A cortina que o pessoal fala cortina de pano, a cortina de tecido. Então, as persianas, hoje em dia, a gente coloca muito, tanto na parte interna do ambiente quanto na parte externa. Então, existem persianas em alumínio
que o uso dela é na varanda. Então, o que é bem interessante? Ela não perde o espaço de dentro do quarto, ela fica toda fora. A grande maioria das vezes elas são motorizadas, então é muito cômodo assim, tá abrindo e fechando, né? Muitas vezes a gente tem um vão grande e elas se tornam pesadas quando são manuais. E essas persianas de alumínio, elas vedam total. E é impressionante, você não sabe se é meio-dia ou se é meia-noite. Então, eu adoro indicar para clientes que têm essa necessidade de dormir até mais tarde, que às vezes há muitos médicos aí que trocam a noite pelo dia e precisa realmente ter um ambiente bem escuro e são ótimas. E existem persianas internas também, que elas vedam muito, elas têm zíper dentro e não 100% como as externas, mas elas já ajudam bastante essa sensação, não, esse realmente ambiente escuro, né? As cortinas de tecido, elas vazam mais luz nas laterais, embaixo, então eu já utilizei muito e ainda utilizo geralmente quando o cliente não quer investir muito em persianas, que acabam saindo mais caro a maioria das vezes. Então eu coloco detalhes nas laterais de gesso, de madeira, que vede um pouco esse local que sai mais a iluminação, tanto em cima quanto nas laterais. Isso aí ajuda. E mais uma coisa que ajuda também é o tecido encostar e descer um pouquinho no chão. Isso faz com que barre também um pouco mais iluminação. A cortina curta eu não gosto de jeito nenhum, não acho bonito. E também ainda passa bem mais luz do que uma cortina mais caidinha. Por hoje é só, a gente já está terminando aqui. A gente fica por aqui, eu te espero no próximo bloco e espero também a sua dúvida e o que você quer conversar comigo sobre decoração e arquitetura. Até mais! Olá, no nosso Papo de Arquiteto hoje eu vou conversar com Leidiane Ferreira, da Leide Organiza. Tudo bom, Leide? Tudo ótimo. Essa mulher, ela tem as mãos mágicas, porque tudo que ela pega, ela transforma. E realmente a gente tem visto o quão esse assunto de organização tem aumentado, tem crescido e tem realmente se tornado assim, uma profissão de uns anos para cá. Mas eu sei que algumas pessoas ainda não conhecem ou não entendem exatamente o papel de um organizer. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. Bom, é o seguinte, personal organizer é uma profissão homologada, certificada, que começou nos Estados Unidos. De uns anos para cá, veio se popularizando no Brasil e mais forte aqui no Ceará, eu posso dizer que de uns 6 anos para cá. Tem 5 anos que eu atuo como personal organizer e quando eu comecei era muito engraçado, porque as pessoas diziam para mim, você deixou, eu trabalhei 10 anos no ramo de imóveis, então as pessoas nos encontramos diziam, várias vezes. E aí as pessoas diziam, você virou empregada de luxo, saiu de uma empresa que já era super conhecida para ser empregada de luxo. As pessoas tinham um pouco essa visão. E quando eu dizia que eu sou personal organizer, as pessoas infalivelmente sempre diziam assim, o quê? O que é isso? Sabe? Até muitos arquitetos não tinham ouvido falar, não conheciam, não entendiam muito bem o que é. E aí, graças a Deus, que de 5 anos para cá, quando eu comecei, agora no mês de dezembro a gente fez 5 anos de empresa e a gente praticamente não para. Porque como tem essa coisa, vem se popularizando cada vez mais e as pessoas vêm entendendo do que se trata, a televisão está dando mais assim, um olhar para essa profissão. Então as pessoas conseguem entender melhor o que é, porque vê na prática, que é bem diferente mais, do trabalho de uma funcionária doméstica, de uma diarista. Vocês né? têm técnicas, né? Eu acho que é totalmente diferente de uma pessoa que só arruma. Exatamente. Né? Essa parte de organização de vocês, ela é bem mais complexa, é maravilhosa e uma coisa que
que eu queria que você falasse um pouco também. Você falou dessa parte de organização, mas me fala assim, o que que você faz mais, assim, nas casas, nos apartamentos? Para que você é mais chamada? Para organizar que parte da casa? Antigamente, quando a gente falava em personal organizer, as pessoas linkavam muito a closet, né? Mais a parte dos guarda-roupas, dos closets. Mas, assim, de um tempo para cá, as pessoas vêm pedindo muito cozinha e até o apartamento completo. Às vezes a pessoa pede um orçamento, mesmo que não possa fazer naquele momento, tudo, mas já fica naquela. Então, próximo mês já fica com data marcada mais para frente, mas quando as pessoas veem, até os maridos, porque os mais resistentes são os maridos. Esses não entendem mesmo. E aí, quando eles começam a ver, quando a gente vai organizar os closets, a gente começa pelo lado do marido, que é para o marido sentir o impacto. E aí, quando eles veem, já se apaixonam, ficam assim, enlouquecidos com aquelas gavetas organizadas, tudo em colmeia, que você abre e consegue visualizar tudo. Então, assim, a gente está conseguindo conquistar os maridos, e muitos dos maridos nos indicam mais do que as esposas. Sério, Leide? Não sabia. Agora, eu acho realmente que a cozinha é o maior desafio. Porque são várias pessoas que estão na cozinha, tanto a cozinheira como são os filhos, é todo mundo, né? Passa por esse espaço. Então, realmente, é um espaço que passam muito tempo lá, além de serem muitas pessoas também que manuseiam. Então, realmente, eu acho mais importante. Se fosse para escolher para mim, seria a cozinha, porque eu vejo realmente a necessidade, e principalmente assim, da técnica a ser usada, do que é mais prático de fazer, porque o tempo que a gente ganha, quando uma cozinha está funcional, né, e as coisas estão no lugar certo, é bem diferente, né? É sim, e como você falou, como a cozinha é um lugar que a família toda, que os funcionários, todo mundo tem acesso várias vezes por dia, é um jogo de quebra-cabeça. Porque a gente tem que se preocupar com cada pessoa da família, do mais baixinho ao mais alto. A gente tem que se preocupar com a ergonomia. Normalmente as funcionárias aqui no Ceará não são altas, são mais baixinhas. Então, elas pedem tudo embaixo. Eu digo, gente, não cabe tudo embaixo. Não dá, tem que usar umas móveis altos. Mas aí a gente vai vendo o que usa mais, bota mais baixo, o que usa menos, bota mais para cima. Às vezes não fica tão bonito visualmente como a gente gostaria, mas a gente pensa mesmo em ser funcional. Ser funcional e conseguir manter, né, Leide? Eu acho que, assim, a Leide organizou a minha cozinha, realmente eu fiquei apaixonada. E é tão bom quando a gente vê, né, alguns materiais que a gente pode colocar dentro das gavetas, né, de organização, de espaço. Você desenvolveu algumas peças que eu achei isso muito interessante, assim, de colocar os guardanapos de tecido, de colocar jogos americanos, então até o buffet fica super organizado. Então, é o que você falou, eu acho que o interessante não é estar bonito no dia que você vai. É a família conseguir manter. Exatamente. Isso é que eu acho tão importante, é dessa sensação de bem-estar que uma organização causa. Isso eu acho que é inexplicável, a sensação, é o sentimento que a gente tem. Né? Quando a gente entra num local desorganizado, automaticamente eu acho que o cérebro diz um monte de coisa para você. Né? Das pessoas que estão lá, de repente você já liga um pouco com sujeira, que muitas vezes não é. Porque exatamente isso que eu ia te falar. Muitas vezes quando você entra num ambiente que ele está organizado, mas que ele não está tão limpo, a sensação de que está limpo é muito maior do que um ambiente super limpo, mas totalmente desorganizado. O cérebro da gente, ele não processa muito bem isso. Tem uma pessoa que diz que mulher tem várias caixinhas. Muitas. Que a gente gosta. Muitas. Normalmente, assim, uma pessoa mais organizada tem, para cada raciocínio, para cada ideia, para cada projeto tem uma caixinha. E a casa da gente é assim também. Né? Por exemplo, você tem o seu endereço, que é o seu endereço. Você diz a rua, você diz um número, você diz tudo. E cada coisa na nossa casa tem que ter um endereço, justamente para que funcione para todo mundo. Não importa se é você que vai pegar, se é o seu filho que vai pegar, mas ele sabe que ele pegou, quando for voltar para o lugar, aquela coisa tem um endereço e tem que voltar para o mesmo lugar. E é isso que a organização acaba fazendo.
porque ela proporciona justamente essa facilidade de manutenção. Até esses dias eu fui fazer uma visita e o cliente disse, ai, quando a funcionária vem, eu digo, não precisa nem dizer, você já conhece, porque você não acha nada, ele é. Eu digo, porque ela vem com aquela carga de conhecimento dela, que é a forma que ela, né, é uma coisa assim mais intuitiva. E, normalmente, uma diarista, ela vem com a bagagem de vários lugares. Então, é muito difícil para ela, se você não disser que essa almofada tem que ficar assim e não virada, se ela achar mais bonita virada, ela vai botar virada. Entendeu? Então, assim, e hoje também o que eu sinto é que com essa coisa de funcionário tem carteira assinada, tem muito mais direitos e tudo mais, as patroas pedem que elas se especializem de alguma forma. Não precisa ser uma personal organizer, mas se você me paga para ir na sua casa, para fazer uma organização, o mínimo que ela pode se dispor é ter interesse para aprender e manter. Você vê na sua casa, não é difícil manter. Agora, a pessoa tem que ter disciplina. Isso, né? Não, e você já dá muitos, como é que eu posso dizer, ajudas em termos de peças em acrílico para dobrar as roupas do mesmo tamanho, até para rouparia também. Exatamente. Então, isso eu acho muito interessante, porque você não só ensina, mas você dá as ferramentas, né, e faz esse acompanhamento, que eu acho bem importante também, que depois de um tempo você volta para poder ver se está tudo direitinho, se estão com algumas dúvidas, né? Leide, mas me fala assim, as pessoas falam muito, ai, mas eu sou desorganizada, pronto, não tem jeito. Eu quero que você use a sua experiência para você dar dicas para os otimistas aí que estão escutando, que estão nos assistindo, de melhorar. Eu sei que o ideal sempre vai ser chamar uma pessoa como você e organizar tudo, porque realmente fica um sonho. Mas o que você poderia dizer para ajudar essas pessoas, pelo menos para começar, ou para poder ter o primeiro passo aí de melhorar a organização de uma forma geral? Sim, o melhor de tudo, que eu tenho uma boa notícia para dar. Que assim, muitas pessoas que se dizem desorganizadas, que são desorganizadas desde criança, que muitas vezes elas não sabem como organizar. Esse é o ponto, entendeu? Porque assim, o Brasil, não sei se o cearense, a gente mora aqui no Ceará, então eu falo daqui por conta disso, eu não conheço muito bem as outras regiões, mas às vezes as mães são muito superprotetoras, tem a funcionária que cuida, que faz tudo, que tira, que bota, que não sei o quê. Então, se as crianças desde cedo tivessem essa dinâmica de entender que as coisas têm que voltar para o lugar, que faça isso, faça daquela forma, seria mais fácil para todo mundo, né? E as mulheres também, antigamente, elas eram voltadas para o lar. Hoje em dia, estatisticamente, já se sabe que a mulher às vezes estuda mais do que os homens e para alcançar certos patamares tem que se dedicar muito mais. Passam mais tempo fora. Exatamente. Então, a casa ela fica meio que em segundo plano, né? E a dica que eu tenho para dar é assim, o principal pivô, que eu posso falar assim, da desordem, seria o excesso. Eu acho assim, você primeiro tem que entender, né? Suas necessidades. Você tem que entender o seu espaço, você tem que entender o que cabe no seu espaço para você poder adquirir as coisas. Para você, um closet que tem uma arara, de repente, para colocar cabides. Mas não, você tem roupas que dariam 4 araras. Então vai ficar um pouco complicado. Às vezes eu digo para os clientes, eu digo, olha, não precisa ter essa loucura desempregada para comprar. Coisas lindas sempre vão ter. O importante, cada dia mais, que é uma coisa que a organização traz, que é a conscientização do consumo. Você tem que usufruir do que você tem, né? Às vezes eu falo para os clientes, pronto, agora você já tem sua loja particular. Pronto, quando você quiser uma peça, vá lá e pega. Ali tem 20, tem 50 peças que você não sabia nem que tinha.
Então agora é o momento de usar, né? E é impressionante como parece que a gente comprou um monte de coisa nova. Depois que você arruma, quando você saiu do meu closet, eu disse, gente, como é que pode? Porque você enxerga as coisas que antes estavam escondidas ou estavam mal organizadas e a gente não vê isso. E muito bacana o que você falou. Eu acho imprescindível essa conscientização. E uma coisa que eu pelo menos tenho para mim, eu não sou muito organizada, mas eu tenho aprendido a ser, e pessoas como você que me ajudam, a gente tenta colocar em prática. Então eu acho que quando a gente tem os móveis adequados, nos espaços corretos, e a gente aprende, como pessoas como você, eu acho que isso aí facilita muito. Então eu tenho aprendido a ser mais organizada. Mas um objetivo que eu tive para mim, e eu me mudei há pouco tempo, e eu coloquei assim, o sapateiro. Eu disse, essa quantidade de sapato é o que eu vou ter. Exatamente. Quando tem um velho, esse aqui não está mais bacana, tira e coloca um novo. Então, é interessante isso para a gente, né? Para a gente se controlar e para a gente saber que não precisa mais do que aquilo. Então, enquanto tiver aquilo ali, não precisa comprar mais nenhum. Porque muitas vezes, assim, porque eu vejo cada gasto que você faz, uma peça de roupa que você compra, um sapato, uma bolsa, seja lá o que for, não deixa de ser um investimento em você. Cabe a você ter, assim, entender essa questão do espaço, das suas necessidades, para você fazer um bom ou um mau investimento. Exatamente. O que é um bom investimento? Às vezes você compra uma peça não tão cara, mas que você não sai de dentro dela. Adora, ama. Esse é um bom investimento. O mau investimento, você de repente compra uma peça do mesmo valor e fica esquecida porque impulso, muitas vezes. Às vezes ela fica até esquecida porque ela não está vista. E a gente normalmente não tem tempo para procurar o que não é visto. Com uma semaninha a gente esquece. Eu sempre encontro nos closets peças repetidas. Já encontrei cliente que tinha 20 blusas brancas e eu, você é da área da saúde? Ela, não. E eu, que tanta blusa branca? Você gosta de blusa branca? Ela, não, é porque a funcionária dobra tudo, coloca no saco, não sei o quê, pra não sujar, pra não amarelar, e eu não vejo, aí eu vou e compro, achando que não tem. Então, assim, essa questão do investimento, às vezes você tem um sonho, às vezes, sei lá, fazer uma cirurgia plástica, fazer uma viagem, alguma coisa assim, e você diz, mas eu não posso. Será que você não pode mesmo? Será que você não está investindo no lugar errado? É né? Isso aí. É isso que a organização proporciona também. Isso, e vamos organizar, ter essa consciência, e é muito bom conversar com você. Eu acho que a gente vai ter mais aí bate-papos para você ensinar cada vez mais essa organização. Agradeço demais sua presença aqui. Eu que agradeço o convite, sempre que você chamar, vamos correndo. Bom demais. E que vocês, nós, otimistas, estejamos cada vez mais aprendendo a nos organizar, fazer compras bem conscientes e aprendendo, e não só aprendendo, mas acho que adorei isso, passando para os nossos filhos como organizar. Obrigada e até o próximo bloco. Olá, estamos aqui de volta à nossa querida obra, esse apartamento maravilhoso no Meireles. E a gente está acompanhando aí o passo a passo e hoje vai ser super especial. Vou já dizer para vocês com quem é que eu vou conversar. Eu quero falar um pouquinho do que andou de uma semana para cá. Foram vários detalhes, mas coisas pequenas que não são tão vistas para vocês. Mas alguns detalhes que assim a gente pode ver que já foi finalizado. Os puxadores foram colocados nas portas. Mais uma limpeza fina foi feita. Foi finalizado o lavabo e alguns móveis soltos já chegaram, como já estavam aqui na semana passada. Hoje a gente vai conversar com Arthur Bonavides. Ele dá um show no paisagismo e a gente vai conversar sobre essa parede verde e outras plantas ainda que ele vai colocar nesse apartamento. Tudo bom, Arthur? Tudo bom, Suzana. Boa tarde. Boa tarde. Prazer enorme falar com você. E Prazer eu queria, Arthur, passar um pouco para o pessoal, para os nossos otimistas aqui que estão escutando a gente, estão vendo também, um pouco mais sobre a parede verde, né? A gente
tem visto cada vez mais a natureza entrar dentro dos nossos apartamentos, das nossas casas, e isso mais do que nunca traz uma alegria, traz um bem-estar. Eu acho que o verde é uma cor linda, então a gente tem aqui um apartamento, uma sala toda neutra e o verde dá aquele contraste maravilhoso. Então eu queria falar um pouquinho, queria que você falasse um pouquinho sobre parede verde. Quais são os tipos que você usa mais na Europa Garden, né? Me fala um pouquinho desse assunto. Pronto, Suzana, o nosso lema é exatamente esse, plantar dias mais verdes, trazer o verde em contato com os nossos clientes. E nesse apartamento, a gente trabalhou nesse jardim vertical com 6 a 7 espécies de plantas, só com tons de verde, né? Geralmente não funciona a gente dar aquela misturada com várias espécies, mas aqui deu super certo, porque todas têm uma tonalidade de verde mais claro, verde mais escuro, e todas espécies mais adaptadas para um local mais sombreado, para um local dentro de apartamento, Que é entendeu? super importante, né? Exatamente. Eu acho que algumas pessoas falam que preferem usar uma planta artificial porque elas não vão morrer, mas a gente sabe, né, que é muito melhor a gente usar o natural, a gente usar uma planta que viva mesmo, e que a gente usando a planta adequada para o local, a gente sabe que tem uma durabilidade, Exato. né? Além de durar, ela não dá toda essa manutenção que as pessoas acham que vão ter com um jardim vertical ou com alguma planta dentro do apartamento. Entende? Para fazer uma parede verde como essa, a gente precisa somente de um ponto d'água, um ponto elétrico e um ponto de escoamento. Um local sendo arejado, se tendo circulação de ar, já é ideal para a planta. Pegando luz direta ou indireta, aí cabe à empresa ver esse ambiente e definir, então, quais são as espécies mais indicadas. Mais indicadas. Esse Exatamente. caso aqui, Arthur, é um local ideal para esse tipo de parede verde, porque a gente tirou a varanda, né, que era uma varanda pequenininha, e acabava que a cliente não usava. Então, a gente integrou com o ambiente de estar. Então, esse canto, ele pega exatamente luz. Uma iluminação indireta. Uma iluminação boa, Perfeito. indireta, pega bastante ventilação, porque a gente abre do jeito que quiser aí essa cortina de vidro. Exatamente. Então, nesse caso específico, falando dos tipos de parede verde, a gente deixou o ponto, a gente já deixou o escoamento também, que é muito importante. Isso cabe ao profissional, ao arquiteto, ele colocar no projeto tudo que precisa. Então, eu sempre sento com o Arthur para ver, Arthur, eu quero fazer uma parede verde, local ideal para o escoamento da água, onde é que eu deixo esse ponto hidráulico e tudo. Então, cabe ao profissional ele juntar essas informações, colocar no projeto. Então, me fala esse tipo, assim, de parede verde. Qual é esse tipo e quais são os que existem? Assim, tem um que não precisa nem de ponto hidráulico e a pessoa sai aguando de um por um. Me fala quais são os tipos mais usados, qual você prefere? Suzana, para fazer uma parede verde é super prático, mas eu sempre recomendo ter a irrigação. Mas nem todos os clientes topam fazer, entendeu? Por conta do custo, que acaba sendo um custo próximo de fazer a própria parede verde. Sim. Mas eu acredito que seja uma coisa que compense muito. Por questão do tempo, você não precisa se preocupar, você pode viajar, realmente esquecer que está ali e só apreciar a beleza do jardim. Entende? Mas como? Me fala esse aqui. Como é que é a irrigação nesse caso aqui? Pronto. No caso desse jardim vertical, como de muitos outros, ela funciona por gotejamento. Então, em cada fileira que a gente tem dos vasos, vem uma outra fileirazinha com os gotejadores em cada um deles. Se não me engano, aqui a gente colocou 3 minutos, 3 vezes por semana. Sim. Entendeu? Então é uma coisa. O que respinga Pouquinho, é né, muito Arthur? pouquinho, é muito pouquinho, já que não pega uma iluminação direta, entendeu? Certo. Então é o suficiente para a planta se adaptar e sobreviver no local. E aí, onde é que você coloca isso? Ela é automática? Ela é automatizada. Ela é Tem um programador, né? Já fica instalado no ponto elétrico que a gente deixa especificado no projeto e ele dura o resto da vida. É uma coisa que você não tem que mais se preocupar, né? Que coisa boa. Então, Exato. você mesmo, a sua equipe programa
de acordo com a necessidade da planta e já deixa programado Exatamente. esse gotejamento. A gente passa essa indicação para a empresa da irrigação e eles já deixam tudo programado, tudo no ponto. Muito bacana, ficou espetacular. E como você falou no começo, eu gosto muito de parede verde com a mesma planta também, mas essa eu amei, porque ficou um degradê aí de verde. Sim. E eu achei belíssimo, não achei que brigou uma com Uma pelo floresta, contrário, ele exatamente, eu acho que ficou bem mais bonito E suave, com essa né? diferença e os tons suaves e tal, eu realmente amei. Me fala quais são as espécies que estão aqui. Bom, a gente tem a samambaia jamaicana, nós trabalhamos também com cigônio, cipó uva. Me mostra, me Pronto. mostra. Essa daqui é a samambaia jamaicana, Certo. cigônio. A gente tem elas em alguns pontos, ela tem essa tonalidade mais clarinha, com um verde limão. O cipó uva também é uma planta super linda, tendência, né? O dinheiro em pencas. Deixa eu ver outra espécie que a gente utilizou. As 7 facadas, que é um filodendro. Essa aqui. Lindo. Linda. Exatamente, essa daqui também. Essa. E a peperômia verde também, Peperômia muito linda. Essa aqui é Também que a é jiboia, a jiboia, que eu exatamente. adoro a jiboia, eu uso demais. Então são várias espécies Exato. dentro dessa parede verde. A gente usa as pecinhas pretas para não dar para ver, né? Porque elas se confundem, a gente Exatamente. acaba vendo só as plantas E mesmo. com o tempo ela vai preencher toda essa parede. Vai Sim. ficar muito bonito. Vai Em questão ficar de pouco lindo. tempo. Em pouco tempo, ela 2, ela 3 já meses já está enche isso bastante aqui cheio. tudo. Exatamente. E me Você não fala vê uma mais coisa, nada. dentro do geral, assim, que eu sei que muda um pouco, mas de quanto em quanto tempo você acha que vai necessitar a troca das plantas? Eu sei que cada uma vai ter o seu tempo, mas me dá uma noção, porque meus clientes perguntam muito isso, quando eu quero colocar essa parede verde, eu gosto de colocar no banheiro, que fica maravilhoso, você tem um banheiro grande, É você verdade. tem uma peça muitas vezes em casa que entra iluminação natural, que fica lindo, e amo usar na sala, né? Nesse espaço, principalmente que integrou a varanda com a sala. Mas me fala nesse tempo, quanto é que você acha que é a média de durabilidade de cada planta? Se a planta for indicada para o local, por exemplo, se for num banheiro, ela for uma planta de sombra que realmente não necessite luz nenhuma e se o espaço for arejado, então muito provavelmente ela não vai morrer, entende? Mas caso a gente use uma planta que precise de mais cuidados, no sentido de pegar mais luminosidade e o cliente querer colocar ela num ambiente mais sombreado, aí sim pode existir a possibilidade de ter uma taxa de mortalidade. Sim. Mas no caso de um jardim vertical como esse, nessas circunstâncias, é muito improvável ter alguma perda. Então, a gente quebrar esse mito de que o jardim vertical dá manutenção, dá dor de cabeça, suja, porque muitas pessoas acham isso, mas não sujam. Uma vez por mês ou a cada 45 dias, a empresa de paisagem pode ir na casa do cliente, como o nosso caso, que a gente também trabalha com manutenção, Sim. e fazer a poda, a retirada de algumas folhas secas, entendeu? E dar uma adubação no jardim. Isso é super normal, tranquilo. Mas não quer dizer que o apartamento da pessoa vai ficar sempre sujo, não. Sim. Eu acho que essa manutenção, como tudo, né? Exato, como qualquer coisa. Como qualquer coisa, e eu Exato. acho que é importante porque consegue ter um painel lindo desse por muito Exato, tempo, né? E a gente sabe que exatamente. o dia a dia é muito corrido e às vezes até o próprio cliente não sabe cuidar. Sim, E às vezes coloca para um funcionário e tudo, e aí coloca mais, no caso, quando não tem uma irrigação automatizada como essa, às vezes Exatamente. colocam mais água do que precisa, Isso. ou menos, e aí realmente elas morrem com pouquíssimo tempo. Mas isso aqui a gente vê e a gente ainda vai ver ainda durante o finalzinho da obra que ela vai estar mais bonita ainda. Com certeza. Coisa boa. E a gente depois, você ainda vai finalizar, que a gente já estava conversando aqui na obra, Sim, sim. alguns vasos ainda na sala, em alguns pontos específicos, a gente ainda vai finalizar para dar o seu toque. Queria certeza, agradecer Suzana. demais, dizer que eu amo o seu trabalho, eu Obrigado, amo planta Suzana. natural. Você sabe que eu sou um fã seu, né? Oh, coisa boa. Não é coisa da que agora. muito, que É. bom. Desde a Bom Casa demais. Cor 2018, eu já admirava muito o seu trabalho. Oh, coisa boa, que bom. A gente se viu muito lá, você fez muita coisa Exatamente. linda naquele ano. E é muito bom a gente poder trabalhar com uma empresa que tem essa responsabilidade, que tem um preço muito justo, como a Europa Garden. Sim. Então, eles têm ficado bem pertinho de mim, juntinho aí com meus projetos. Obrigada, queria agradecer vocês estarem aqui.
assistindo a mais um bloco, mais um episódio aí do nosso querido Oba Obra. E eu te espero na próxima semana. No oferecimento Serbrais. Sofisticação aos seus pés.